A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais um devocional aqui para que nós possamos meditar e se aprofundar na palavra do Senhor Jesus. Antes de mais nada, gostaria de agradecer que cada um de vocês que tem entrado, tem compartilhado, tem, se aprofundado aqui na palavra do Senhor. Também pedir para os amados irmãos deixar o seu like e também estar indo na nossa página do nosso ministério, que está com o link fixado aqui embaixo na descrição, para que possam acompanhar pregações completas de todos ali que estão no nosso ministério, que vão em visita, está tudo ali postado, para que nós possamos ser edificados e fortalecidos na presença do Senhor, amém? Então vamos iniciar aqui com o título, então, opte por esquecer. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Como cristãos, podemos colocar o nosso passado no espelho retrovisor, podemos deixá-lo para trás. Romanos, capítulo 6, versículo 14 diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Somos livres pela graça de Deus. Gosto do que Corrie ten Boom disse sobre os pecados dela. Eles agora estão lançados no mar mais profundo e foi colocada uma placa sobre eles que diz: proibido pescar. Muitas vezes queremos trazer de volta os nossos pecados, mas não devemos optar por lembrar do que Deus escolheu esquecer. Quando ouvi o Evangelho pela primeira vez na escola, pensei isso não funcionará para mim, porque não posso ser cristão típico. Na minha opinião, os cristãos tinham suas falhas e eu não queria ficar perto deles. Pensei, não há como ser uma dessas pessoas, não tenho fé como elas. O problema era que havia alguns amigos com quem eu saía que se tornaram cristãos. Eles não eram tão falhos como os outros cristãos. Então tive que ajustar um pouco o meu pensamento. Mas tudo o que eu sabia era que não iria funcionar para mim. Por que pensei isso? Devido à maneira como eu fui criado. Tudo que vi foram as coisas que deram errado. Eu pensei, as coisas nunca saem bem, as coisas sempre acabam mal. Como isso poderia funcionar para mim? Como poderia haver um Deus que se importa comigo? Mas acabei orando e pedindo para Cristo entrar em minha vida e ele entrou. Então ele começou a me mudar. Não deixe que alguém lhe diga que o cristianismo nunca funcionará para você. Dê passos ousados e de fé. Oração para deixar o passado para trás. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para serem capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Querido Deus, peço que me ajude a deixar o meu passado para trás e seguir em frente, com fé e confiança em Ti. Ajuda-me a lembrar que sou uma nova criatura em Cristo, que as coisas antigas já passaram. Dá-me a força e a sabedoria para fazer o bem e resistir à tentativa de cair em velhos padrões de comportamento. Obrigado por me amares e me perdoares em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o nosso erro antes mesmo de nós confessarmos a Cristo, não podemos nos igualar ou não podemos viver o extraordinário de Deus, porque eu não consigo largar o pecado, eu não consigo largar isso, eu não consigo largar os velhos hábitos. Não, Na verdade, nós lutamos todos os dias contra isso. Não é que a gente vai aceitar Jesus hoje e amanhã já estamos numa perfeição de pessoa, não é assim. É uma luta diária. Uma luta que nós mesmos vamos nos dizendo não. O inimigo luta dia e noite para que nós possamos sempre dizer sim para as nossas vontades, para os nossos desejos, E dizer não para as coisas do Espírito. É tão complicado porque
Jesus falou para que nós possamos, venha da maneira que você está, né? É assim que ele fala: venham os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados. Mas mais para frente ele vai dizer: não permaneças, não permaneças, que haja mudança em cada milagre, em cada livramento que ele dava para onde ele passava, né? Fazia os milagres dele, ele falava: vá e não peques mais, vá e não faça mais, né? E não é fácil. E não é fácil, é nos negar todos os dias, esquecer o passado, esquecer o nosso velho eu, esquecer aquilo que o Senhor, né, colocou na nossa frente. A partir de agora é uma nova vida, somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquela antiga ficou para trás, já se passaram, tudo se fez novo, não é verdade? Em Provérbios 28:13, vai dizer: os que encobrem as transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e a deixa alcançará a misericórdia. Nós temos que alcançar a misericórdia todos os dias, nos negando a si mesmo, negando as nossas vontades, né? Temos que fugir lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, versículo 1 e 2. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor, consumidor da fé, o qual pelo gozo que ali estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. É tão lindo, porque a gente vai olhar para o Senhor e falar: meu Deus, eu não merecia, porque nós somos tão falhos, tão pecadores. A gente olha para nós mesmos e fala: meu Deus, eu não sou capaz de largar esse pecado, eu não sou capaz de largar esse vício, eu não sou capaz. Mas não é nós. Quando nós nos renunciamos, vem o Pai e faz a boa obra, vem o Espírito Santo de Deus e faz morada, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, vai falar que o nosso templo, o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo, né? Então ele quer habitar em nós e nós temos que fazer essa limpeza. A gente aceita, a gente nos nega, a gente todos os dias nega a nossa carne, a gente vive numa comunhão com Cristo Jesus para que ele habite em nós. Nós não somos perfeitos e nunca vamos ser, porque houve e haverá para toda a eternidade um único, apenas um, que, né, lá em Apocalipse vai dizer: se procurou-se um para que abrisse o livro e não se achara. O que vai ser achado vai ser Jesus Cristo, é Ele que foi o perfeito, é Ele que é a perfeição. Então não adianta nós buscarmos, não adianta a gente tentar olhar para as nossas falhas. A gente tem que deixar o nosso pecado, deixar o nosso passado, deixar tudo para trás, para viver um novo, a nova criatura. Ah, mas eu não consigo, eu não posso. É em Cristo Jesus, é em Cristo Jesus que nós vencemos. É a possibilidade de deixar tudo na mão do Senhor para que nós possamos vencer nele, porque de nós mesmos nós não temos nada, né? Em Tiago, capítulo de número 4, versículo 7, vai dizer para que nós possamos sujeitar, para a gente se sujeitar, pois a Deus, e resistir ao diabo, que ele fugirá de nós. Oh, glória! Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificarei os corações. Então, é vindo de Cristo. Quanto mais a gente diz não para o pecado, quanto mais a gente diz não para a nossa carne, não para a nossa vontade, e se achegarmos mais em Deus, mais Ele se achega em nós. É igual uma intimidade com o nosso próprio pai, nossa própria mãe, um familiar nosso, né? A gente
começa a ter uma intimidade mais com aquele familiar, e daí a gente vai se achegando, a pessoa vai se abrindo, e a gente vai se achegando, a pessoa também vai se abrindo, e é da mesma maneira com Deus. Ele fala, não há como ele mostrar as maravilhas sem você se aprofundar nele, sem você ir buscar dele, sem você buscar a palavra, sem você buscar da oração, da sua entrega. Tem que ter entrega, tem que ter renúncia, tem que ter comunhão, tem que ter oração. Um crente sem oração não consegue ficar de pé. Um crente sem palavra não consegue alimentar o teu espírito. Um crente sem a intimidade com Deus não consegue largar o seu passado. Porque o passado, ele vem para remoer, ele vem para poder colocar você no pecado novamente. E tem que olhar que agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E não é fácil. É como eu disse, nós temos que nos negar diariamente, né? Diariamente. E falar, Senhor, eis-me aqui para a sua vontade. Eis-me aqui para o seu querer, porque eu mesmo não consigo. Então, que o Senhor, nesse dia, nesse momento, possa entrar no seu coração, possa fazer você refletir no que tem feito você olhar para trás, no que tem feito você não olhar para Cristo, não andar numa comunhão. A palavra do Senhor mesmo vai dizer: amai primeiramente a Deus, não é verdade? É o primeiro mandamento. Amai a Deus acima de todas as coisas. Né, de todas as coisas, nós temos que amar a Deus, buscar a Deus. A palavra do Senhor também vai dizer: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor vai acrescentar sim, seja dia, seja momento, seja alegria, sim, serão acrescentados, porque você tem buscado mais de Cristo, você tem buscado mais das vontades de Deus, você tem se colocado mais na brecha do Senhor, falar: Pai, eis-me aqui. É o que o Senhor quer de cada um de nós. E que nós possamos orar mais, para que isso venha se concretizar nas nossas vidas. Amém? E eu oro ao Senhor, para que o Senhor possa alcançar cada vida que escute, que está escutando este devocional, que está escutando a palavra, está escutando e está buscando mais, para que possa ter mais sede e mais compromisso com Deus. Amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.